Bom dia, pessoal! Então, hoje é dia 22 de abril, a gente está aqui na nossa teleaula e o assunto da aula de hoje é o próximo exercício. A gente vai tratar da Casa Marvin de novo, porém agora a Casa Marvin ela vai ter as divisões internas, ela vai ser modelada internamente também. Tá? Ela não vai ser modelada só como uma casquinha. A gente vai usar agora uma modelagem completa, como se a gente estivesse modelando para mostrar para o nosso cliente como é que é a casa por dentro, como é que a gente anda pela casa, esse tipo de coisa. Só para mostrar um pouco o que a gente vai fazer em termos de modelagem, né? Então a gente vai realizar uma modelagem de modo que a gente consiga ver internamente como é que é a casa, que a gente possa chegar num resultado, né, de apresentação, assim, de mostrar os espaços internos da casa também. Não só mostrar a casa por fora, mas mostrar a casa por dentro também. Então, o que a gente vai fazer é essa modelagem aqui, ó. Então, a gente tem aqui um subsolo, né? A gente não tem o desenho da planta do subsolo, mas ele é muito fácil da gente tirar a partir daquela planta do térreo. Então, tem paredes aqui embaixo, ó. Ao invés de fazer aquela modelagem inteira, em que a gente dava o push-pull da altura inteira desse volume, agora a gente vai fazer por pavimentos. A gente vai ter esses 3 pavimentos e depois a gente vai montar essa casa. Hoje a gente só vai falar de paredes. Então hoje a gente vai falar da modelagem dessas paredes. Se vocês olharem nesse modelo, vocês vão ver que tem paredes rosa e paredes verdes. Elas estão divididas assim só para facilitar o trabalho, para a gente entender o que é parede interna e o que é parede externa. No tutorial que tem lá específico sobre as paredes, pode ser que esteja um pouquinho diferente do que eu vou explicar aqui, mas não importa. O conhecimento é o mesmo. O que é importante entender, principalmente na questão de parede, é isso daqui, ó. Então, por exemplo, olha, quando eu tenho uma parede externa, ela acaba abraçando aqui por fora, que vai ser uma laje, só que hoje a gente não vai fazer a laje. A parede externa, ela no final, ela acaba ficando aqui alinhada com a parte de baixo da laje no modelo. E a parede interna, ela fica a partir da parte de cima da laje. Então, essa diferença que acontece dos dois tipos de parede é preciso entender para quê? Para quando eu montar a casa não ficar um buraco. Porque se eu modelasse a parede externa a partir do piso interno, que é o que eu vou fazer, e não baixasse ela até o alinhamento da parte de baixo da laje, ia ficar um vão. Então eu tenho aqui, olha, eu tenho um piso e eu tenho uma parede externa. Essa parede externa, ela fica alinhada com a parte de baixo do piso. E a parede interna, ela fica a partir do nível do piso até o nível inferior da laje de cima. Então é esse princípio aí que a gente precisa entender para começar a desenhar. Então, primeira coisa, agora eu vou falar um pouco de camadas, lembrar aqui para vocês. Então, camadas é um modo de organizar objetos em categorias. Então, Layer 0 já é uma camada que já existe aqui no SketchUp. Eu vou criar uma camada chamada Guias, em que eu vou colocar essas guias aqui, ó. Vou segurar com Ctrl e vou adicionar todas elas. Vou lá na informação da entidade e vou transferir essas linhas para a camada guias. E essas imagens aqui, ó, eu vou criar uma camada chamada imagens e vou colocar essas imagens na camada imagens. Tudo que eu for desenhar, eu vou desenhar nessa camada Layer 0. Então, todos os objetos vão estar na camada Layer 0, as guias e as imagens vão estar separadas em camadas. Por que isso? Porque quando eu quiser desligar somente as guias ou somente as imagens, eu consigo fazer esse desligamento aqui pela janela de camadas. E aqui então eu tenho a minha planta que já está em escala, que vocês já sabem colocar em escala, e eu vou usar essa planta. Então eu vou copiar essa planta aqui, ó. Vou dar uma distância aqui conhecida, por exemplo, 2.500 e vou pôr 2x. Posso usar uma para fazer o térreo, uma para fazer o subsolo.
e assim por diante, tá? Eu tô lá, minha camada ativa é minha camada 0, layer 0, então quando eu estiver desenhando, vejam que tem um lapisinho, é a camada de desenho, e aí eu posso começar a desenhar. Já tenho minhas linhas guia, mais ou menos na posição correta, para fazer minhas paredes. Para fazer a parede do subsolo, então a parede do subsolo ela vai fechar aqui, ó, ela vai fazer esse desenho. Então, para fazer a parede do subsolo, eu posso fazer aqui, ó, com retângulos, posso apagar o que eu não precisar, fazer uma espessura aqui. O que eu preciso? Eu preciso ter o contorno para fazer esse push-pull da minha parede ali do subsolo. Vamos ver que altura que tem essa parede do subsolo. Se vocês pegarem esse desenho, vocês vão ver que o nível do piso superior está na cota 1,90. Eu tenho 15 centímetros de laje e depois eu tenho aqui, olha, até a cota do depósito, vamos considerar que o depósito está na cota 0 aqui, então do 0, 1,50 a 1,75. 1,75 é essa altura aqui, ó. Essa distância aqui, ó, é 1,75 m. Vejam se vocês conseguem identificar isso, ó, que é 150 mais os 25, né? Que aqui seria a cota 0, esse nível aqui seria a cota 0 e eu teria 1,75 m de altura. Então é isso que eu vou usar como parâmetro aqui. O push-pull que eu vou dar aqui é de 175. Vou selecionar os três e vou criar um grupo. Eu vou chamar de parede SS1, de subsolo 1. Então eu vou até pintar de uma outra cor para ficar mais fácil identificar. E eu vou então agora fazer a segunda parede, que é essa daqui. Então mesma coisa, eu poderia pegar só a ferramenta de lápis. Ó, aqui tem um botãozinho que eu vou mostrar para vocês, que é esse raio-x. Essa ferramenta de raio-x, ela permite você ter uma visualização um pouco de transparência aqui do trabalho. Então ela é bem legal porque às vezes você não está enxergando direito, por exemplo aqui, ó, eu estou desenhando em cima da planta, então eu quero ver melhor como é que tá a planta, aí eu uso essa ferramenta, ó. Então o que eu fiz, ó, vou desligar a transparência, eu só recortei aquele pedaço e a mesma coisa eu vou precisar fazer aqui, porque essa parede ela tem esse dentinho aqui, então eu vou construir aqui uma linha auxiliar, que distância que é 180 e depois mais 25, mais 25. Para quê? Para eu poderia ter feito com lápis. Eu fiz um retângulo só porque é um pouquinho mais rápido desenhar. Mas eu poderia fazer com lápis para ter esse contorno, para que esse contorno eu possa então atribuir aqui um outline, ter o contorno para eu fazer a minha parede. Lembrando que eu tô fazendo do subsolo, tô fazendo a parede do subsolo. Então, eu vou selecionar 3 cliques, vou criar grupo. Esse grupo eu vou dar um nome, parede SS2. Parede do subsolo 2, ó. Pronto, já tenho as duas paredes do subsolo, falta eu fazer os pilaretes. Vou fazer um e vou criar um componente. Quando um objeto ele é reproduzido, pilarete. Criar esse elemento como componente, ele me ajuda na hora que eu faço a reprodução dele. Aí quando eu aplicar material, ele já vai mudar em todos. Vamos copiar um para cá, distância 4,45 e aqui eu também vou fazer 4,45 para lá. Então tem os 4 pilaretes aqui. Cuidei para ele não pegar aqui na posição da janela. E aí se eu quiser, ó, se eu entrar dentro de um para colocar uma cor, ele já coloca nas 4 porque eles estão como componente. Então pronto, ó, o meu subsolo tá pronto. E agora então eu vou partir para o desenho dos meus próximos pavimentos. Eu vou selecionar essas paredes todas, ó, e vou mover, ó, por 2.500 para lá, por isso que eu dei uma medida conhecida, porque aí eu sei que ela vai ficar bem certinha na posição. Fica mais fácil eu trabalhar assim, porque as minhas linhas guias já estão todas aqui, então fica mais fácil eu trabalhar sobre essas mesmas linhas guias para fazer do pavimento térreo. Agora eu vou começar a fazer as paredes do térreo, fazer o contorno externo. A gente tem uma diferença de paredes grossas e paredes mais finas.
Então eu vou fazer aqui, ó, a parede toda externa e eu vou separar o que que é parede externa do que é parede interna. Então primeiro eu pus aqui o raio-x, aqui eu vou fazer um de 25 aqui, ó, vou fazer 25, tá? Vou tirar o raio-x. Então eu tenho as paredes externas aqui, sendo que esta linha daqui eu vou mover, porque ela não fica exatamente aí. É preciso fazer um ajuste, tanto nessa como nessa, que ela também é mais 10 para cá. Então, fiz esse ajuste. Essa daqui, porque como eu fiz 25 em toda a lateral, eu poderia já ter desenhado isso daqui já com a medida bem certinha, tá? Mas, como eu preferi fazer 25, aonde não for 25, olha, eu vou precisar fazer um ajuste, né? Então, vou puxar 10 centímetros para cá, vou puxar 10 centímetros para lá, só porque eu quis fazer aquele como se fosse um offset, né? Quis fazer de 25, então eu vou ter que fazer o ajuste necessário nas linhas que não são, ó, para que o desenho dessa minha linha interna coincida certinho com a espessura, porque vocês podem ver que em alguns momentos a espessura da parede não é de 25, ela é de 15. Acertei tudo bonitinho, ó, ok, tá? O que for parede externa, eu vou pintar com essa cor aqui. E o que for parede interna, eu vou agora então desenhar e depois eu vou por outra cor. Por que que eu estou diferenciando parede interna da parede externa? Porque a parede externa, depois ela vai ser puxada para baixo. E a parede interna não, ela sempre vai começar a partir aqui do piso interno. Então, por isso que na hora de desenhar, eu faço essa diferenciação. Vejam que onde tem porta eu passei, eu fiz ela inteira. Onde tem porta e janela, eu fiz uma parede inteira. Eu não considerei ali a presença da porta, porque isso daí eu vou fazer depois. Então, quando ele identifica uma forma fechada, ele faz o piso ali, ó, pronto. Tá? Ainda tem mais essas paredinhas aqui. Pronto, o importante é isso, eu ter uma diferenciação das paredes internas das paredes externas, e eu diferenciei com cores para facilitar, e a altura que eu vou atribuir para essas paredes, então eu vou olhar aqui, ó, do nível interno, que é esse aqui, ó, até aqui em cima, ó. É essa altura que eu vou considerar como a altura da parede, que é a altura da parede interna, ó. Olhar essa parede interna aqui, ó, ela começa aqui embaixo e ela termina aqui em cima. É essa altura que eu vou usar. Então, qual que é essa altura? 2,15 mais 25, 240. 240 é essa distância que vai aqui do piso interno até a parte de baixo da laje. É isso que vocês precisam entender. Push e pull, 240, aqui também, ó. Então, puxei todas as paredes a uma mesma altura e elas estão diferenciadas, o que é a parede interna do que é a parede externa. Então, se você for lá nas camadas e desligar as imagens, ó, você vai ver por baixo essa diferenciação também, tá? Acontece que você olhando por baixo, você vai precisar dar uma fechadinha ali. Dependendo de como que foi a ordem de desenhar, ó, ficou um buraco. Então, isso daqui vai dar uma olhadinha aqui, ó, e fechar só para ficar tudo bem certinho, ó. Então, eu tenho aqui as minhas paredes que eu vou agrupar e vou chamar esse grupo, vou chamar de paredes térreo. Então, se eu ligar as minhas imagens, eu volto. E mesma coisa, ó, eu posso mover. Eu tinha dado 2.500, então vou pôr 5.000 agora de distância. E aí eu tenho aqui esse espaço livre para desenhar as paredes da cobertura. As paredes da cobertura, elas têm uma particularidade que elas têm essa inclinação aqui, ó. Ela faz esse U e faz esse outro contorno aqui, ó. Então, eu vou construir sem essa inclinação primeiro e depois eu vou cortar essa inclinação. Eu posso aproveitar o que eu já tenho desenhado aqui, né? Então, vamos copiar.
vou copiar 5.000 para cá de volta. Só que aí o que eu vou fazer, ó? Primeiro eu vou desagrupar aqui para trabalhar, desassociar. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu vou olhar assim meio de lado. E olhando meio de lado. E ó, da direita para esquerda, quando eu faço assim, vocês concordam que eu tô selecionando tudo aqui em cima, mas eu não tô selecionando ali na planta? Porque eu tava nessa visualização, ó. Tava nessa, olhando assim. E eu não abri uma janela assim para pegar tudo. Assim eu pegaria tudo. Mas eu não fiz isso. Eu peguei da direita para a esquerda e eu peguei só aqui em cima, ó. De tal modo que essas linhas, veja que não estão selecionadas essas linhas aqui no nível da planta. Então eu apago e aí eu consigo ter esse meu desenho aqui pronto para trabalhar. E aí em cima disso eu edito, ó, por exemplo. Isso daqui eu não vou precisar. E aí, então, eu vou apagar tudo que eu não vou precisar. E aí, então, eu vou apagar o que eu não vou precisar na cobertura. E tem mais coisa que eu não vou precisar, ó. E aqui também. Então, eu tenho aqui, ó, o desenho das duas coberturas. Eu preciso saber a altura de cada uma delas. Então, vamos lá no desenho, buscar. Então, eu preciso saber, a partir do nível da laje, que é esse nível daqui, ó, tá até escrito aqui, ó, nível da laje da cobertura, tá? A partir desse nível, eu preciso saber. Então, dessa ponto até aqui, eu preciso saber esta distância. Esse nível daqui, ó, é nível da cumeira. Esse nível daqui é o nível da laje da cobertura. Então, eu tenho 6 menos 4,45. Então, eu tenho 1,55 aqui, ó. É essa altura. Altura de 1,55 que eu vou considerar para essa platibanda. Vou dar push-pull e considerar 1,55. A próxima, como que é que eu descubro a altura desta próxima, desse ponto? Ó, preciso saber a altura desse ponto com relação ao nível da laje. Ou seja, esse ponto aqui tá na altura dos 4,45, certo? Então, se aqui a cota desse ponto aqui é 4,45 e eu preciso saber essa altura aqui, ó. 5,46 menos 4,45 vai dar 1 metro e 1 centímetro. Então, essa é a altura que eu tenho total dessa outra parte. Vamos dar um push-pull de 1 metro e 1,01. E agora, eu preciso encontrar esta inclinação. Então, mesma coisa, ó, para encontrar a inclinação, eu tenho este ponto e eu tenho este ponto. Eu preciso saber este desnível. 6, ó, a cota 6 e aqui a cota 5. Então, aqui eu tenho 1 metro de desnível. Eu tenho aqui 1 metro, que eu vou marcar aqui, 100. E eu sei que daqui até aqui é o meu desnível. Essa inclinação que eu vou dar push-pull e vou apagando, né? Vou dar push-pull aqui, ó, e vou fazendo. Aqui, ó, eu posso pegar uma linha, vir aqui, ó, e quando ela ficar rosa, ela tá continuando a inclinação da linha. E aí eu vou comendo, né, o meu, olha lá. Ó que bacana. Ó que bonitinho, gente. Ó, vou dar 3 cliques e vou agrupar, criar grupo. Eu vou chamar isso de platibanda 1. E esse outro aqui, eu preciso também descobrir qual que é o desnível dele. Eu preciso descobrir, aqui é 5,46, eu preciso descobrir a distância desse ponto com esse ponto aqui. Aqui não tem exatamente a cota, mas eu posso considerar esse 5 aqui, ó. Tá mais ou menos aqui bem alinhadinho, tá? Então, eu vou considerar esse 5. Então, eu tenho 5,46, 5. Então, isso daqui tem 46 centímetros. Então, ficou fácil agora. 46 centímetros de desnível.
para que a minha guia já fique na camada certa. E aí então, e agora então eu dou push pull, faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. 1, 2, 3, criar grupo, chamar de platibanda 2. Então eu tenho aqui, ó, o meu grupo paredes do térreo. Aqui eu posso agrupar e chamar paredes subsolo. E aí eu vou agrupar esses dois grupos, eu vou agrupar novamente num grupo só. Então eu vou pegar o botão direito do mouse e vou criar um grupo chamado paredes cobertura. Agora eu tenho 3 grupos, olha. Eu tenho um grupo chamado paredes cobertura, um paredes subsolo e um paredes térreo. Nesse paredes cobertura, eu tenho dentro dele mais 2 grupos, um que chama platibanda 1, um que chama platibanda 2. Então, é uma hierarquia de grupos. Eu tenho um grupo dentro de outro grupo. Isso que vocês precisam compreender lendo aqui na estrutura. Então, olha, esse grupo parede subsolo, o que ele tem? Dentro dele, ele tem um pilarete, outro pilarete, outro pilarete, outro pilarete, paredes SS1, paredes SS2. Então, ele tem vários grupos dentro dele. Ele é um embrulhão chamado paredes do subsolo. A partir disso, a gente vai ter que fazer as aberturas, tá? E as aberturas, então, como eu fiz a partir aqui do nível interno, as aberturas também vão ser consideradas a partir daí do nível interno. Então, eu vou ligar lá nas camadas as minhas imagens, as minhas guias, vou ligar o raio-x. E aí eu vou começar a ver onde é que eu tenho abertura, por exemplo, eu tenho porta. Então, essa porta, eu vou ter que abrir essa porta aqui. Tem vários jeitos de fazer isso. Eu posso construir uma guia aqui. Eu tenho um grupo, eu tenho que entrar dentro do grupo, estão lembrados? Ó, para eu chegar na geometria. Quando eu cheguei na geometria, ou seja, quando eu consigo selecionar a superfície dessa parede, é que eu consigo abrir o furo da porta. Né? Se eu estiver fora do grupo e pedir para desenhar alguma coisa, eu vou desenhar um retângulo, eu não vou abrir um furo da porta aqui, né? Então, isso é uma coisa importante da gente estar atenta. Para eu abrir essa porta do banheiro aqui, eu tenho que estar dentro do grupo, ó. Eu tenho que estar enxergando a geometria. Aí eu consigo abrir a porta, ó. 10, depois mais 60 ou 70, tamanho da porta. 2,10 é a altura. E aí na camada layer 1 é que eu vou conseguir desenhar o vão da porta para eu dar push pull e abrir o buraco da porta. Então tá lá, ó, abrir o buraco daquela porta. Então eu vou abrir todos os buracos. O que acontece é que em algumas vezes, por exemplo, eu posso ter, ao invés de ter desenhado a parede assim, ao invés de eu ter desenhado a parede fechada para depois abrir o vão, eu poderia ter desenhado desse jeito, né? Não desenhado aqui e deixado em aberto para fazer depois, né? Então, como é que eu faço? Então, vamos supor que seja... Deixa eu ver se tem a altura desse 1,70. Ó, a altura dessa janela é 1,70 mais 55, ó. É a altura que vai até aqui, ó. Desde o piso interno. Essa altura, 2,25. 2,25 é a altura total dessa janela. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de 2 jeitos diferentes, tá? Então, naquele primeiro jeito, que é o jeito que eu tava mostrando para vocês. 2,25 metros é a altura. Então, eu vou entrar dentro do grupo. Pronto, tô dentro do grupo. Agora, eu vou marcar 2,25 metros a partir do piso interno, que é essa linha. E eu vou desenhar essa abertura e fiz a abertura. Esse é um jeito. Ou seja, eu construo a parede e depois eu só abro o vão. Aqui ainda ficou uma diferença que eu posso completar assim, ó. Posso abrir uma linha e completar aqui 25. Então, eu posso ir consertando. O outro jeito, você não fez o vão, você marca 2,25 metros aqui, que pode ser também com uma linha
uma linha e aí eu dou push-pull aqui, ó. Eu construo essa verga aqui manualmente e construo aqui mais 25. Então, o processo de desenho, não dá para dizer assim, ah, só tem um jeito de fazer. Não, você pode fazer de vários jeitos. O importante é você saber que você tem que trabalhar dentro do grupo. No final, seleciona tudo e confere se está no layer 0, porque sempre uma linha ou outra a gente acaba esquecendo e fazendo no layer errado. E aí você vai abrindo aonde você precisar ter portas e janelas. Por exemplo, você tem as janelas dos banheiros. Vamos ver essas janelas aqui, que altura que elas têm. Então, vamos ver lá na planta. Essas janelas são as J1, ó. 37 por 80 com 150 de peitoril. Então, essa medida é importante. Elas vão acontecer aqui, ó. Vou dar 2 cliques para entrar dentro da edição da geometria. Agora eu estou editando a geometria. Peitoril é a distância do piso interno até o início da janela e depois mais 80. Então, é uma janela alta, então ela vai ter 5 e depois os 37. E aí, vamos ver se eu tô na geometria. Olha, quando eu tô na geometria eu consigo selecionar a superfície. E aí eu vou fazer aqui a abertura. Uma coisa, se eu quiser, as outras elas estão aqui, aqui, tem uma aqui e tem outra aqui e outra aqui. Elas estão todas na mesma posição. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou criar, tô dentro do grupo, tá? Eu vou criar uma linha aqui, ó. Vou criar umas linhas. Tô vendo a geometria? Tô. Veja que eu sempre dou um cliquezinho ali para ver se eu tô vendo a geometria, né? Para ver se eu tô dentro da edição do grupo, na verdade. Aí eu dou push pull, consigo fazer aqui. Então, onde mais que eu tenho essa janela? Deixa eu ligar o raio-x. Aqui, ó. Tem uma janelinha aqui. Estou na edição do grupo, tô vendo a geometria, então eu posso desenhar para abrir o buraco aqui da janela. E tem mais uma aqui. Então, como eu desenhei essas linhas guia aqui, ó, acho que eu já fiz todas as janelinhas. Pronto, tá tudo bonitinho. Todas as janelas feitas, eu posso apagar essas linhas aqui. Sair da edição do grupo. Então, olha, a minha estrutura tá com a hierarquia correta? Paredes de cobertura, que tem a platibanda 1, platibanda 2. A paredes do subsolo, que tem os pilares e depois as paredes. E a paredes do térreo, uma coisa só. É isso daí, pessoal. Todas as minhas paredes estão feitas.